Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre gestão de risco da nossa playlist da Rico. Nesta aula nós vamos falar sobre divisão de capital. Por que é importante dividir meu capital, Pan? Eu quero fazer o que eu quiser, eu quero colocar em tudo em day trade, por exemplo. Posso? Poder você pode, tá? Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma lei que diz que você não pode. Mas eu não aconselho. Eu já vi muita gente que colocou um capital que não podia, por exemplo, dinheiro de pagar conta, dinheiro de pagar a escola do filho, em renda variável e infelizmente acabou tendo problemas para conseguir pagar essa conta depois. Então, o meu conselho é que você divida o seu capital. Primeira coisa que você deve fazer e que eu sei que não é fácil para a nossa grande maioria é controlar o seu orçamento pessoal, ou seja, a sua conta corrente. Você tem um salário? Se você tem um salário, você pelo menos sabe o quanto você ganha e o quanto você tem de gastos. Esta conta tem que fechar, primeira parte. Então você tem que ganhar mais do que o que você gasta. Esse é um ponto básico de finanças, não tem nem muito a ver com a nossa área de mini contratos. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000 por mês, você sabe que suas contas, suas dívidas, enfim, o que você tiver que pagar no mês tem que ser menor do que R$1.000, senão a conta não vai fechar no final do mês. Esse é o primeiro passo, tá, galera? Não use esse dinheiro da sua conta corrente de pagar as suas contas para vir para o mercado. Por quê? Que, como a gente já falou, é renda variável e sempre existe o risco. Se alguém falar para você, olha, eu tenho um tipo de operação aqui que te garante 10% no mês sem risco nenhum, sai correndo. Não fala mais com essa pessoa, bloqueia, sai de perto, porque é mentira. Não existe isso no mercado. E por mais que tenha boas estratégias que você consiga realmente ter bons resultados no final do mês, nada é garantido. Pode acontecer contratempos, e não seria legal que esse contratempo acontecesse com o dinheiro das suas contas, correto? Fora isso, é bom termos uma reservinha de emergência. Então, por exemplo, quebrou seu carro, algum conserto na sua casa, ou então, infelizmente, né, pode acontecer, no caso de uma doença, precisar pagar o hospital ou coisas desse tipo, é bom que você tenha uma reserva de emergência. Esse dinheiro não deve estar em renda variável. Ponto final. Tá? Esse é o melhor conselho que eu posso dar nesse vídeo. Reserva de emergência tem que ser algo seguro para vocês. O que a maioria faz e que eu aconselho também é procurar, por exemplo, pelo Tesouro Selic. É algo um pouco mais seguro, que te dá uma rentabilidadezinha, mas que é uma boa opção. Você consegue sacar quando você quiser, ou seja, você tem liquidez. Precisou? É só tirar o dinheiro. Um CDB com liquidez diária, por mais que não tenha um retorno muito alto, também pode ser uma boa opção para a sua reserva de emergência. Mas quanto que eu preciso de reserva de emergência? Eu não estou conseguindo nem controlar meu orçamento pessoal. Então agora é a hora. Vamos começar pelo orçamento pessoal e vamos ter nossa reserva de emergência. Reserva de emergência que eu aconselho, que a maioria, na verdade, aconselha quando a gente fala de risco, de divisão de capital, é pelo menos 6 meses de conta paga. Então, põe seu custo na ponta do lápis, escreve lá quais são os seus custos por mês e reserva pelo menos 6 meses desse dinheiro para poder pagar suas contas ou para uma emergência, caso você precise ter para onde correr. Não vamos colocar isso na renda variável. Fez o passo 1, fez o passo 2? Agora sim a gente começa a falar do que é importante, né? Do capital para renda variável. Renda variável inclui ações, inclui mini contratos, pode ser estratégia de médio, longo, curto prazo. Se você tem interesse em fazer todos esses tipos de operações, ou seja, longo prazo, médio prazo e curto prazo, eu aconselho que você também tenha dividido qual será o seu capital para cada tipo de operação. Então você pode, por exemplo, ter uma carteira de dividendos, você pode ter uma carteira de fundos imobiliários, que você não tem intenção de vender, que você gosta de olhar os fundamentos da empresa para ficar posicionado por 5, 10 anos, por exemplo. Legal, você já sabe que você tem esse dinheirinho ali. Tem a opção também de
termos um médio prazo, ou seja, são operações swing trade, em que você faz algumas operações durante o mês, que duram um dia, uma semana, pode até durar 1, 2 meses, mas são operações mais de médio prazo. E nesse caso, é legal, tanto para longo prazo como para médio prazo, que você diversifique os setores. Não vamos comprar tudo de energia, tudo de bancos, por exemplo. E aí acontece um risco não sistêmico, acaba ficando na mão, né? Então vamos diversificar dessa maneira, tentando um pouquinho de cada tipo, um pouquinho de cada empresa, vamos dizer assim, que faz sentido na sua leitura. E aí sim a gente chega no capital para o day trade, que é um capital que não precisa ser alto. Primeiro, eu não aconselho que seja alto. O day trade ele é alavancado. O day trade ele tem risco. E se você põe um capital muito grande à disposição, pode acontecer de você ter um dia de fúria, que é aquele dia que você faz um monte de operação irracional, sem pensar, pelo emocional, e acaba perdendo mais do que deveria. Para as operações de day trade, você não necessariamente precisa ter o dinheiro em conta. Só que aqui vai um alerta. Tá? Se conheça, não minta para você mesmo. Se você tiver o dinheiro que você tem separado para day trade em alguma ação ou algum tipo de investimento, quando você estiver fazendo suas operações de day trade, você vai conseguir realmente controlar o seu risco e não entregar a sua posição inteira? Se a resposta for sim, eu aconselho inclusive que esse dinheiro não fique parado na conta corrente. Coloca ali no CDB, deixa em ações que use como margem, por exemplo, só tenha realmente um controle de qual é esse valor e vamos aprender no decorrer dessa playlist, nos próximos vídeos, a como controlar o risco de cada operação para que você não perca tudo. Inclusive se estiver em outro tipo de investimento, tá? Galera, se você está começando, vamos pensar que o capital, ou seja, que o dinheiro que você vai colocar no day trade é o dinheiro para você aprender no começo. Infelizmente, tem que passar pela fase de aprendizado. Nós temos que começar, por exemplo, pela conta demo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer das aulas também. Temos que começar pequeno para a gente conseguir aprender e sobreviver no mercado. Então, calma. Ninguém vai ficar rico aqui do dia para a noite, tá? Eu não conheço ninguém que ficou rico do dia para a noite em nenhuma área. Não existe isso. Então, no day trade não é diferente. No swing trade não é diferente. Ninguém vai enriquecer com uma única operação ou em um único dia. Então, vamos com calma, vamos aprender a fazer o que é certo. Vamos aprender o nosso operacional, entender a plataforma, entender como são as operações, como funciona o mercado. E a partir daí, a gente começa a ter um objetivo percentual, por exemplo, do seu capital no mês. 10% do seu capital é uma boa? Eu acho que é, né? Que negócio hoje em dia que paga 10% por mês? Quase nada. Não conheço, não consigo nem falar um tipo de investimento, um tipo de empreendimento, na verdade, um tipo de negócio que te pague isso. Então, 10% é uma baita meta. Depois que você tem uma certa experiência, é possível chegar nesses 10%. Só que você precisa passar por toda essa fase que a gente acabou de falar. E aí é importante que você não comece com muito. Então, separa um valorzinho ali do seu capital, coloca para o day trade e vamos aprender a como controlar esse capital nos próximos vídeos. Então, para dividir o capital, galera, é muito difícil eu falar para você, ou eu ou qualquer outro analista, qual o percentual ideal. Sabe por quê? Eu viro para você e falo assim, ó, separa, por exemplo, 10% de capital para o day trade. E aí, 10% é muito. 10% vai te fazer falta. Com 10% do capital no day trade, você não vai ficar confortável fazendo as suas operações, por exemplo. Enquanto isso, o seu coleguinha do lado, que também está assistindo esse vídeo, aceita colocar 20%, 30%. Vai depender muito do perfil de cada um, ou seja, do apetite a risco de cada um. Então, eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo, tá? Eu não vou falar para você, olha, o percentual ideal para fazer as suas operações é X, X, X. Não. O que eu vou fazer aqui é conscientizar de que tem que ter essa divisão de capital e principalmente para não misturar essas contas, tá? Não pegar o dinheiro que teoricamente é de uma conta
para colocar em renda variável, porque a renda variável varia. Se você tem R$100 hoje em uma ação, amanhã pode valer 110 e amanhã pode valer 90. Então, a gente tem que ter consciência disso. E para encerrarmos essa aula, a lição de casa de vocês é: controle seu dinheiro antes de começar no mercado. Pensa como se fosse cofrinhos, tá? Então, imagina que você tem um cofrinho para emergência, um cofrinho para as operações de risco e tem também o seu cofrinho para o dia a dia, que é aquele debaixo do colchão, que você tá livre ali para você utilizar para pagar suas contas, tá? E a partir de agora, a gente começa a definir o risco das nossas operações. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e que vocês entendam que os mini contratos, eles são alavancados. Isso é muito bom, mas que pode ser perigoso também. E eu tenho certeza que tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre o que é alavancagem. Eu espero vocês no próximo vídeo, que vamos falar bastante sobre alavancagem e entender realmente o que é, por que é bom e o porquê que é ruim. Espero vocês lá!